Boa noite a todos os colegas edis, funcionários da casa, público que nos assiste pelas redes sociais. Sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 16 dias do mês de fevereiro do ano 2023. Peço ao vereador Edmar Joana que faça a oração. Vamos rezar hoje por todos os edis aqui presentes, todos os colaboradores da casa, internautas. Gostaria de colocar esse Pai Nosso na intenção de todos os edis, que Deus abençoe cada um, abençoe nossos trabalhos nessa noite, que nós podemos fazer o melhor para a nossa cidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço licença àquelas pessoas que não comungam a fé católica, para nós saudar a nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço ao secretário que faça a leitura da síntese da ata da segunda sessão ordinária. Síntese da ata da sessão ordinária do terceiro ano da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Pontalina, presidida pelo vereador Lauro Fernandes Correia, identificando a presença dos vereadores Carlos Zanin Bueno de Moura, Deusimar Vieira de Marins, Edmar Ferreira do Carmo, Irismar Matias da Silva, João Garcia Amaro Neto, Magno Mesquita Souza, Marlene de Faria Mendonça, Moisés Miranda Silveira, Renato Cassimiro de Almeida, e, havendo número legal, declara aberta, sob a proteção de Deus, a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, biênio 2023-2024. Foi realizada a leitura de comunicado do vereador Noé de Santiago da Silva. Foi realizada a leitura resumida do acórdão número 04116/2022, que julgou contas de 2020 na forma do artigo 315 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, do ex-prefeito senhor Milton Ricardo de Paiva. Leitura das indicações. Indicação 007/2023, de autoria do vereador Magno Mesquita Souza, que requer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Edson Guimarães de Faria, prefeito municipal, solicitando-lhe que, nas medidas cabíveis, faça a construção de um quebra-mola no endereço da rua Raul Nunes, número 570. Indicação 008/2023, de autoria do vereador Magno Mesquita, que requer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Edson Guimarães de Faria, prefeito municipal, solicitando-lhe que, nas medidas cabíveis, analise e verifique junto ao órgão competente a possibilidade de fazer uma abertura de 5 metros no canteiro central da Avenida Bahia, em frente ao destacamento da Polícia Militar de Pontalina, com a finalidade de facilitar o trabalho da polícia no que se refere ao acesso do pátio da Polícia Militar. Indicação 009/2023, de autoria do vereador Magno Mesquita, que requer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Edson Guimarães de Faria, prefeito municipal, solicitando-lhe que, nas medidas cabíveis, notifique o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, sobre a possibilidade de fazer com que o prédio da antiga cadeia municipal passe por uma restauração, pois o imóvel possui uma importância imensurável ao município. Isso porque, na década de 30, em suas dependências, funcionava a cadeia municipal e a Câmara de Vereadores. Não havendo mais a tratar, na segunda sessão ordinária, o nobre presidente Lauro Fernandes Correia externa os seus agradecimentos a todos e encerra a presente sessão às 19 horas
e 32 minutos do dia 13 de fevereiro do ano de 2023. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 004/2023. Ofício número 004/2023, ao excelentíssimo senhor Lauro Fernandes Correia, presidente da Câmara de Vereadores de Pontalina, assunto: solicita a retirada do projeto de lei legislativo número 002/2023. Senhor presidente, cumprimentando, venho por este solicitar a retirada do projeto de lei número 002/2023, protocolado no dia 6/2/2023, sobre o número 026/2023. Justifica-se a presente solicitação em razão do recente julgamento do tema junto ao STF, atenciosamente, Magno Mesquita Souza, vereador. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Noedes, que ainda se encontra em Goiânia, cuidando de sua saúde, e da vereadora Marlene, que também hoje foi em Goiânia fazer tratamento médico. É aquilo que o vereador Magno... Não. Não. É, É aquele da... Não, é... Língua portuguesa, na língua portuguesa, tá. Tá. Não. Tá. Eu quero informar os vereadores que haverá 2 sessões ordinárias a serem realizadas no dia 27, para completar as 5, e dia 27 de fevereiro, 19 horas, completar o quórum. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 005/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. Projeto de resolução número 005/2023, de 16 de fevereiro de 2023. Dispõe sobre a constituição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Pontalina para o biênio 2023/2024 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. As comissões permanentes da Câmara Municipal de Pontalina, que trata o artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal, serão compostas de acordo com as representações partidárias, cuja composição será a seguinte: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Magno Mesquita Souza, do PTB. Vice-presidente, Noedes Santiago da Silva, MDB. Relator, Deusimar Vieira de Marins, do AGIR. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Presidente, Irismar Matias da Silva, União Brasil. Vice-presidente, Edmar Ferreira do Carmo, AGIR. Relator, Carlos Zanin Bueno de Moura, Podemos. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Presidente, João Garcia Amaro Neto, União Brasil. Vice-presidente, Carlos Zanin Bueno de Moura, Podemos. Relator, Magno Mesquita Souza, PTB. Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Presidente, Magno Mesquita Souza, PTB. Vice-presidente, Deusimar Vieira de Marins, AGIR. Relator, Irismar Matias da Silva, União Brasil. Comissão de Saúde e Assistência Social. Presidente, João Garcia Amaro Neto, União Brasil. Vice-presidente, Moisés Miranda Silveira, MDB. Relator, Magno Mesquita Souza, PTB. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Presidente, João Garcia Amaro Neto, União Brasil. Vice-presidente, Noedes Santiago da Silva, MDB. Relator, Deusimar Vieira de Marins, AGIR. Comissão de Títulos, Medalhas e Diplomas. Presidente, João Garcia Amaro Neto, União Brasil. Vice-presidente, Marlene de Faria Mendonça, MDB. Relator, Carlos Zanin Bueno de Moura, Podemos. Comissão Permanente de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher. Presidente, Irismar Matias da Silva, União Brasil. Vice-presidente, Renato Cassimiro de Almeida, AGIR. Relator, Magno Mesquita Souza, PTB. Artigo 2º. As comissões permanentes da Câmara Municipal serão compostas para o biênio 2023/2024 e, havendo vagas, as mesmas serão preenchidas de acordo com o artigo 65 do Regimento Interno. Artigo 3º.
Logo após a constituição das comissões permanentes, as mesmas serão Artigo 3º. Logo após a constituição das comissões permanentes, as mesmas se reunirão para eleger os respectivos presidentes e vice-presidentes e membros, na forma do artigo 66 do Regimento Interno da Câmara. Artigo 4º. Havendo entendimento unânime dos membros da comissão, poderá ser facultada a eleição de um único relator para todas as matérias que tramitarem na respectiva comissão permanente. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revocadas as disposições em contrárias. Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2023, Lauro Fernandes Correia, presidente. Esse projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Renato. Anota aí. Eu também vou me abster de votar. Renato também. E o vereador Moisés. Em votação única. Os de acordo permaneçam como então e os contrários se manifestam. Já. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do veto do Poder Executivo ao projeto de lei número 001/2023, de 9 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a conversão em mão única do trecho da Rua Rio Grande do Sul e da Avenida Diolino Alves de Freitas e da outras providências. Mensagem do veto. Senhor presidente, senhores vereadores, analisando o teor do autógrafo da lei número 004/2023, relativo ao projeto de lei legislativo número 001/2023, que dispõe sobre a conversão em mão única de trecho da Rua Rio Grande do Sul e da Avenida Diolino Alves de Freitas e da outras providências. Comunicamos a Vossa Excelência que resolvemos vetá-lo integralmente por ofensa direta ao caput do artigo 2º da Constituição Federal, artigo 2º, caput, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Goiás, artigo 2º e a linha B, parágrafo 1º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Pontalina, e ainda por afronta ao disposto no artigo 77, inciso 1, 5 e 14 da Constituição do Estado de Goiás, usurpação de poder, de acordo com os seguintes motivos. Razões do veto. Em que pese o louvável Instituto dos Nobres Vereadores com a propositura da presente proposição de lei acerca de serviços públicos para sinalização de trânsito e tráfego de veículos, conversão em mão única de trecho de ruas na zona urbana do município, impõe seu veto integral por ser considerado inconstitucional, por violação dos dispositivos constitucionais acima mencionados, usurpação de poder. Como se vê, o autógrafo de lei em questão originou-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo e teve como objetivo realizar alterações no tráfego de veículos nos trechos da Rua Rio Grande do Sul, setor central, e na Avenida Diolino Alves de Freitas, no setor Vila Brasil, artigo 1º e 2º, bem como criar despesas e obrigações administrativas ao Poder Executivo. A mera interpretação literal dos artigos A mera interpretação literal dos artigos 1º, 2º e 3º do autógrafo da lei não deixa dúvidas de que foram criadas ao Poder Executivo as obrigações de instalar sinalizações novas nas ruas indicadas, instalar placas de trânsito nos logradouros e realizar campanhas educacionais, e por isso restou configurado o vício de inconstitucionalidade por afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, conforme assegurado na Constituição Federal, na Constituição do Estado e na Lei Orgânica do Município. Com efeito, verifica-se que o conteúdo disposto da proposição de lei em análise afronta normas constitucionais, pois busca criar e impor obrigações administrativas ao Poder Executivo, matéria reservada à iniciativa do chefe do Poder Executivo, ficando evidente a violação ao princípio da separação dos poderes. Cumpre ressaltar que o que cabe ao Poder Executivo a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades
inerentes ao poder público, e, por outro lado, de forma primordial, cabe ao Poder Legislativo a função de editar atos normativos revestidos de generalidade e abstração. No caso, a proposição legislativa para alterar o tráfego de veículos nas ruas e avenidas do município e ainda executar obras de sinalização e instalação de placas de trânsito interfere no âmbito da gestão administrativa que é inerente ao Poder Executivo, conforme regulamentado pela Lei Federal nº 9.503, de 97. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito nos municípios e no âmbito de suas circunscrições planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, bem como planejar e implementar medidas para redução de circulação de veículos e reorientação do tráfego, conforme determina o artigo 24, incisos 1 e 16 do CTB. Vejamos. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito do município, no âmbito de sua circunscrição, cumprir e fazer cumprir a legislação e normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Inciso 6. Executar a fiscalização de trânsitos em vias terrestres, edificações de uso público, edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escritos e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. Planejar e implementar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação de tráfego com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Inciso 13. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022. Nesse sentido, atribui-se ao Poder Executivo, no caso, ao Departamento e ou órgão de trânsito municipal, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres, de animais e de ciclistas na área urbana de Pontalina, inclusive nos logradouros ou proximidade dos prédios das escolas públicas e particulares. Prescreve ainda o artigo 169 da Constituição Federal, que incumbe ao município, respeitada a legislação federal e estadual, planejar, organizar, dirigir, coordenar e executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos ou de utilidade pública relativa a transporte coletivo, individual de passageiros e sistema viário municipal. Dessa forma, em obediência à Constituição Federal e à Lei número 9.503, de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, conclui-se que os projetos de lei referentes às matérias de trânsito e tráfego de veículos são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal. A Constituição Federal institui a independência e separação e harmonia entre os poderes como condições basilares da República nos artigos 2º, o qual prevê os seguintes termos. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo edita lei que equivale a verdadeiros atos administrativos, à violação da harmonia e independência que devem existir entre os poderes estatais. Logo, em face do dispositivo constitucional, um poder não deve avançar na esfera de atribuição do outro, vez que no Estado democrático de direito, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos entre si. Assim, ao Poder Executivo compete as atividades administrativas do município e ao Legislativo o ato dele de legislar e de fiscalizar. Nesse sentido, a presente proposição de lei apresenta invasão de competência reservada ao Poder Executivo, violando, portanto, o princípio da independência e a harmonia entre os poderes. Importante ainda mencionar que, relativamente à iniciativa de leis que tratam de matérias vinculadas à organização administrativa e aos serviços públicos prestados pelo município, é reservada ao chefe do Poder Executivo, conforme determina o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e E da Carta Magna aplicável no âmbito municipal em face do princípio legal da simetria, nos seguintes termos. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República e aos cidadãos
na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviço público pessoal da administração dos territórios. Na ordem constitucional vigente, que incorporou o postulado da separação de funções a fim de limitar o poder estatal, na consagrada fórmula desenvolvida pelo célebre filósofo Montesquieu, não existe a menor possibilidade de a administração municipal ser exercida pela Câmara, por meio de leis, pois a Constituição é clara ao atribuir ao prefeito a competência privativa para exercer, com auxílio de secretários municipais, a direção superior da administração municipal e praticar atos de administração nos limites da sua competência, Constituição Estadual, artigo 73, inciso 14. Assim, a proposição de lei em análise recai em insanável vício de inconstitucionalidade, uma vez que compete ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos regulamentares de trânsito, estabelecer as regras sobre o sentido do tráfego de veículos nas ruas e avenidas na área urbana do município de Pontalina. Nesse caso, cumpre reiterar que o legislador usurpou função administrativa típica ao dispor sobre matéria em análise, ditando previamente a prática de atos cuja competência é reservada à discricionalidade do chefe do Poder Executivo Municipal. Em outras palavras, não se reconhece a constitucionalidade de uma lei que trata de matéria de administração pública, cuja iniciativa é constitucionalmente atribuída ao chefe do Poder Executivo, sendo a presente proposição de lei manifestamente inconstitucional. Sendo desrespeitada a titularidade para a apresentação da proposta legislativa, ocorrerá a usurpação da iniciativa, o que acarreta inconstitucionalidade por desobediência ao princípio da separação do poder, incerto no artigo 2º da Constituição Federal, que está em consonância com o disposto no artigo 40, parágrafo 1º, a linha B, da Lei Orgânica Municipal. É neste sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, consoante se vê o seguinte julgado: ação direta de inconstitucionalidade, projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, vice formal, uma emenda parlamentar, acréscimo ao número de cargo para procurador do município, aumento de despesa, inadmissibilidade, inconstitucionalidade declarada, padece de inconstitucionalidade formal o ato normativo municipal que não observa as regras previstas no artigo 77, inciso 6, da Constituição Estadual, bem assim como disposto no artigo 46, inciso 1 da Lei Orgânica do município de Caldas Novas, consistente na competência reservada ao chefe do Executivo para elaboração de leis que criam cargos e funções no âmbito da administração pública. Não se admite emenda parlamentar que importe aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, inconstitucionalidade declarada, restaurando-se o projeto originário proposto pelo chefe do Poder Executivo, TJ Goiás, ação direta de inconstitucionalidade 33.48.607.9.208.10.809.0000. Relator, desembargador Itanei Francisco Campos, Corte Especial, julgada em 14/12 de 2011. Assim, conforme explanado, o veto por inconstitucionalidade da proposição de lei número 004/2023 não representa uma mera faculdade, mas um dever indisponível do prefeito municipal, pois sua sanção, aderindo ao projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, que deveria ter sido de sua iniciativa por norma contida na Constituição Federal, não supre a iniciativa e nem sana o vício de inconstitucionalidade. Por fim, cumpre-se informar que o município está adotando medidas para a celebração de convênio visando a realização de estudos de viabilidade técnica, bem como implantar nova sinalização das ruas e avenidas, alterações do tráfego de veículos, colocação de placas de trânsito a fim de assegurar maior segurança e melhorias no trânsito da zona urbana. Após estudos para melhorias do trânsito realizado por um profissional da área, serão apresentadas as medidas propostas operacionais para proceder à alteração do trânsito do município de Pontalina. Conclusão: são estas as razões pelo Poder Executivo para o veto total da proposição de lei autógrafa número 004/2023, nos termos do artigo 61, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, e, para tanto, remete à excelência
Vossa Excelência para as providências cabíveis de acordo com o regimento interno da Augusta Casa de Leis, Pontalina, 9 de fevereiro de 2023, Edson Guimarães Faria, Prefeito Municipal. Senhor presidente, questão de ordem, somente a sugestão, lógico, com acordo de todos os edis, né? A gente gostaria até, talvez até para os próprios internautas, porque ler o projeto inteiro fica desgastante, talvez a gente lendo, mas lógico que com concordância de todos os edis, né? Porque muitas vezes o projeto fica aí na secretaria, né, à disposição dos vereadores, até da população. Então, depois, se vocês quiserem debater sobre esse assunto, eu estou aberto para discussão. Questão de ordem, presidente. Eu acho assim, lamentável, não é nem questão de debater agora, se fazer um veto com tantos dispositivos aqui que claramente inconstitucionais, né, com textos que aparentemente é para criar birra e uma intriga, sabe, desnecessária com essa Casa de Leis, somente para criar problemas e discussões irrelevantes. A gente faz um projeto de lei para o bem da população e, infelizmente, o Executivo propõe um veto desse com várias normas que não tem nada a ver com o que está sendo proposto aqui no projeto de lei. Então, eu deixo aqui, né, essa sugestão aí à assessoria jurídica do prefeito, que quando for propor um veto, não tem problema algum, né, é de total competência do prefeito quando quiser propor um veto, mas que use a lei claramente, objetiva, não fique usando artifícios aqui jurídicos que estão em desuso, que são inconstitucionais, claramente. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, deixou claro que o Poder Executivo, Poder Legislativo, que os vereadores têm total competência para legislar em relação a gastos dos municípios. E através desse veto aqui, daqui para frente, os meus projetos de lei vão ser todos com gastos previstos no orçamento do município. Obrigado, presidente. Vereador Moisés, é porque veto tem que ser lido ele todo. Tá bom? Tá bom. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 030/2023, de autoria do Poder Executivo. Você quer ler só a justificativa dos projetos? Pode. Pode ser. Todo mundo concorda? Então, tá bom. Justificativa ao projeto de lei complementar número 30/2022. Justificativa. Senhor presidente, ilustres vereadores, o projeto de lei complementar que ora encaminho a essa digníssima Câmara Municipal dispõe sobre a alteração do Código de Obras do município de Pontalina. A aprovação da alteração do Código de Postura do município é necessária por diversas razões. Entre elas, podemos enfatizar a promoção da harmonia e o equilíbrio do espaço urbano por meio do disciplinamento dos comportamentos, das condutas e dos procedimentos dos cidadãos do município de Pontalina, no que diz respeito às obras e edificações da nossa cidade. Estatuindo as necessárias relações entre o poder público local, a iniciativa privada e os municípios a garantia da plena realização das funções sociais da cidade, da propriedade e da consolidação da cidadania e da participação social, obedecendo aos preceitos legais previstos pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e pela Lei Orgânica do município de Pontalina e pelo Estatuto da cidade. Com a aprovação do projeto como proposto, terá o município instituído a promoção da harmonia e o equilíbrio do espaço urbano, visando a melhoria das dimensões sociocultural, econômica, geoambiental e político-institucional, estatuindo as necessárias relações entre o poder público local e a iniciativa privada e os munícipes. Dessa forma, esperamos que o presente projeto de lei seja aprovado na íntegra pelos ilustres vereadores na forma regimental. Atenciosamente, Edson Guimarães Faria, Prefeito Municipal. Esse projeto fica redistribuído às comissões competentes. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 004/2023, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 04/2023. Senhor presidente, senhores vereadores,
O projeto de lei, ora enviado à apreciação dessa Igreja, Casa Legislativa, tem o objetivo de atualizar e aperfeiçoar a Lei 783/94 especificamente. O projeto altera artigos para tornar o processo de aprovação de loteamentos e desmembramentos pelo município mais céleres, eficaz e compatível com o texto da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979. A relevância desta proposta está relacionada ao desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários, contribuindo com a arrecadação municipal e geração de empregos. Pelas razões acima expostas, esperamos a aprovação. Atenciosamente, Edson Guimarães de Faria, prefeito municipal. Esse projeto fica distribuído às comissões competentes. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 003/2023, de autoria do Poder Executivo. Justificativa. Senhor presidente da Câmara, nobres edis, na busca de alternativas para viabilizar uma estratégia de universalização dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos sustentáveis de qualidade, com custos módicos, atendendo às diretrizes da Lei 11.445/2007, com as alterações promovidas pela Lei 14.026, que atualizou o marco legal do saneamento básico, e Lei 12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que visa ofertar serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos planejados, regulados e finalizados, promover a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos da região do consórcio, implementando a coleta seletiva, a reciclagem e a correta destinação final dos resíduos não reciclados, adotando tecnologias apropriadas e soluções de menor custo. Desenvolver mecanismos de controle externo, Ministério Público e Tribunal de Contas dos municípios, bem como a participação e controle social dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos. Os municípios de Goiás, que integram a região sul-goiana, Associação Sul-Goiana de Municípios, ASGM, constituída em 2012, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Três Rios, CM3R, uma entidade regional de cooperação na forma de uma associação pública de direito público de caráter autárquico, inscrita no CNPJ número 17.359.057/001-84, integrante da administração descentralizada dos municípios de Água Limpa, Luândia, Bom Jesus, Buriti Alegre, Castelândia, Cromínia, Edealina, Goiatuba, Joviânia, Maripotaba, Maurilândia, Mazagão, Morrinhos, Porteirão, Panamá, Pontalina, Professor Jamil e Vicentinópolis, com a atribuição de promover a gestão associada dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos em sua área de abrangência. A principal finalidade do consórcio é a gestão associada desses serviços, executando tarefas de planejamento, regulação, fiscalização, podendo prestar total ou parcialmente esse serviço ou delegar sua prestação por meio de contrato de programa ou de concessão. Como prioridade atual está o primeiro chamamento público em conjunto da Caixa e o BNDES número 01/2022, para participar, através do consórcio, da estruturação de um projeto de parceria público-privada para a concessão dos serviços de resíduos sólidos, sendo assim, com a finalidade de assegurar a adequada representatividade do município que consorciasse é exigido a ratificação do protocolo de intenções pelas câmaras municipais dos municípios subscritores e daqueles que vierem ingressar posteriormente ao protocolo, requisito imprescritível para a participação de um município em consórcio público, bem como a ratificação de alterações do contrato de consórcio que venham ser promovidas. Certo de contarmos com o apoio desta augusta Casa de Leis na aprovação do referido projeto, desde já agradecemos a atenção, colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Todos os documentos relativos à Constituição e representatividade do consórcio estão disponíveis no site www.cm3r.gov.br. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 14 dias de fevereiro de 2023, Edson Guimarães Faria, Prefeito Municipal. Esse projeto fica distribuído às comissões competentes.
Não havendo mais matéria a serem tratada, deixa a palavra franca quem quiser fazer uso. Já que nenhuma é de desejo usar a palavra, declaro encerrada a presente sessão.